Bom, esse é o vídeo 3 da série e nesse caso envolve a simulação de um regulador de tensão. Os objetivos do vídeo envolvem um design analógico, então projetar uma fonte de alimentação analógica estável com a topologia série negativa, estudar a regulação desse sistema de forma que ele vai garantir uma estabilidade de saída menor que 1% contra variações de linha e carga, e por fim fazer essa análise utilizando algumas análises DC, transitória, e por fim a verificação de robustez do sistema. Falando sobre os fundamentos básicos de como funciona o regulador linear série, o princípio básico é utilizar um elemento ativo, no caso um transistor de passagem, operando na região linear, justamente para controlar a tensão. Nós comparamos uma amostra da saída com uma referência fixa, com um diodo Zener, para ajustar a condução. As vantagens de, as vantagens de um sistema assim é o baixíssimo ruído de saída e resposta rápida a transientes. Em contrapartida, ele apresenta uma menor eficiência energética comparado a reguladores chaveados, causados principalmente pela dissipação de calor. Então, o objetivo é a gente conseguir uma saída mais estável possível por uma variação determinada na entrada. Falando sobre as especificações do projeto, foi requerido em específico a topologia série negativa, com uma tensão de entrada média de menos 12 volts e uma tensão de saída de menos 5 volts. Também foi exigido uma corrente máxima e out de 100 mA. Juntamente com isso foi utilizado para o projeto alguns componentes-chave como um BJT-PNP, um diodo Zener e alguns capacitores de desacoplamento na entrada e saída. E por fim, alguns resistores. Aqui ao lado a gente tem um exemplo do que seria um regulador série. O projeto do regulador de tensão é esse aqui, agora com o cadence aberto. Então a gente tem uma tensão de entrada Vin, foi polarizada aqui de forma inversa, porque a tensão de entrada é negativa, e ela fornece energia elétrica a ser regulada, no caso menos 12 volts. Então a gente aqui também tem um transistor de passagem, PNP, que é o elemento de controle série. Ele atua como um resistor variável, ele ajusta sua condutividade para absorver a tensão excedente e garantir que Vout permaneça estável. Aqui nós temos um resistor de polarização. Ele é basicamente um limitador de corrente, que vai garantir que a corrente Z mínima é estável para que o Zener entre e permaneça na região de ruptura. Aqui temos o diodo Zener. Ele vai ser a referência de tensão nesse caso, que vai garantir que a base do transistor Q1 permaneça em uma tensão fixa. Essa é a âncora do circuito. Aqui nesse caso, foi utilizado menos 5.8 volts. Por fim, a gente tem a resistência, que seria a carga. Também temos alguns capacitores. Esse capacitor 1 aqui e o capacitor 2, eles são de desacoplamento e estabilidade. Eles filtram ruídos de alta frequência na entrada e garantem uma resposta rápida a picos de corrente na saída. A estabilidade de tensão de saída Vout é determinada por uma relação de tensão fixa entre o diodo Zener e o transistor PNP, chamada de referência interna de tensão. O princípio se baseia na lei de Kirchhoff de tensão, na malha de controle. Então, a referência Zener estável, o Zener, é ligado de forma que sua tensão de ruptura seja aplicada entre o GND e a base Q1, assumindo que seu modelo foi ajustado para, por exemplo, 5.7 volts para atingir 5 volts. A tensão na base de Q1 é fixada em V base aproximadamente menos 5.7 volts, relativo ao GND. A relação base-emissor fixa em um transistor BJT que está conduzido, a tensão entre base e emissor é praticamente constante, geralmente 0.7 volts. Saída como seguidor. No seu circuito, nesse circuito, que é um seguidor de emissor, mas com polaridade invertida, a tensão de saída e a tensão de base, menos a queda base emissor do transistor,
vai nos garantir a saída necessária. Falando agora sobre como foi feita a primeira simulação, inicialmente foi exigida uma variação de tensão para a simulação de mais ou menos 10%. Então, como a entrada é 12%, a gente variou a tensão numa análise DC de 10.8 a 13.2, usando o Automatic Start-Stop. Com isso foi plotado a saída da tensão, justamente para analisar o quanto a saída vai variar conforme a gente varia a entrada. Foi usado também 27 graus, só para referência. Então, aqui foi o primeiro resultado da simulação. A gente vê o comportamento da saída conforme a gente varia a tensão de entrada. Aqui, analisando quando a tensão é 10.8, no caso menos 10.8, porque a fonte está invertida, a polarização está invertida no esquemático, a gente obtém uma tensão de saída de menos 4.87 volts. E quando a gente analisa com 13.2 volts, nós obtemos um valor de menos 4.95, o que é um resultado bem satisfatório, porque a gente variou basicamente 2,4 volts e conseguiu uma diferença só de 71 mili, basicamente. Então, foi bem de acordo com o esperado. Bom, fazendo agora a análise transitória de carga, nessa parte da simulação, é identificar como é que o sistema se comporta a um salto abrupto de corrente. Justamente para simular isso, a gente inseriu aqui na parte final do circuito um transistor PMOS com um V-Pulse para funcionar como chave essa ligação do sistema. Ele vai ativar e desativar em certo momento um resistor de 20 ohms em série com um resistor de 1K, justamente simulando esse salto abrupto de consumo. Aqui foi gerado o gráfico da simulação transiente e aqui é possível observar o momento exato em que o NMOS liga. Aproximadamente aqui em torno de 0,15 milissegundos ocorre uma subida abrupta de tensão, passa de menos 4.93 para menos 4.928 volts. Então esse pequeno pico é o transiente de carga que nós queríamos analisar. Quando a carga exige instantaneamente 90 milhas a mais de corrente, devido ao chaveamento do resistor em paralelo, o transistor de passagem não consegue reagir instantaneamente para compensar essa queda. E justamente essa variação é o que é chamado de tempo de resposta do transiente. E o nosso regulador conseguiu manter a variação de tensão em apenas 4 mV, o que é um resultado excelente e prova a estabilidade do design. É possível perceber que após essa pequena oscilação, ela é rapidamente amortecida e a tensão logo se estabiliza em aproximadamente menos 4.928 volts. O que garante essa estabilidade e a rapidez no retorno é justamente o capacitor de saída que a gente colocou. Ele basicamente vai funcionar como um reservatório de energia nesse caso. No momento em que a carga adicional é ligada, antes que o BJT consiga reagir, o Cout fornece a corrente instantânea necessária. Ao absorver esse choque, ele minimiza a variação de tensão de saída e mantendo a regulagem do circuito. E, finalmente, em 0,6 milissegundos aproximadamente, o pulso termina. A carga adicional é removida e a tensão de saída retorna suavemente ao ponto de operação original de menos 4.932 volts. Isso confirma que o nosso design de regulador linear série, com seus capacitores de desacoplamento, opera de forma estável e robusta, atendendo ao requisito de corrente de saída de 100 mA. Em geral é isso. Esse foi o circuito utilizado para fazer simulações. Chegamos ao final do nosso projeto de design de simulação do regulador de tensão linear série negativa. Bom, acredito que nós atingimos os objetivos e o desafio de utilizar uma tensão de entrada negativa para gerar uma tensão de saída estável de menos 5 volts. E justamente as simulações no Cadence comprovaram isso. Com a regulação estática, o circuito manteve
a tensão de saída em menos 4,93 volts, mesmo quando a tensão de entrada varia no nosso sweep de linha. E comprovamos também a estabilidade dinâmica, que a análise transitória confirmou que o capacitor de saída é essencial e de como ele absorveu devidamente esse choque de transiente de carga, limitando a variação de tensão para apenas alguns milivolts e garantindo uma recuperação imediata, o que é fundamental para a qualidade da energia de saída. Então, a principal lição do design que aprendemos foi a importância da polarização correta do BJT-PNP, que acaba sendo um pouco confusa na hora, ainda mais quando utilizamos as tensões negativas. Principalmente compensar a queda de tensão na base emissora e atingir o nosso alvo de menos 5 volts, que justamente ajustar devidamente esse diodo Zener para compensar essa queda de tensão feita pelos canais. E em termos de trade-offs, confirmamos que o regulador linear série oferece uma excelente qualidade de saída e baixo ruído. No entanto, ele acaba sendo menos eficiente energeticamente do que o regulador switch, o chaveado, pois o transistor de passagem precisa o, dissipar a tensão como calor. Acredito que isso conclui a demonstração avançada de projeto e simulação de reguladores no cadence virtuoso. Obrigado pela atenção.